Sou aluna de Medicina do 4º ano da UERJ e hoje eu vou apresentar o meu trabalho Medida da Ventilação Dinâmica em Dispositivo Portátil acoplado a teste de caminhada de 6 minutos em pacientes com síndrome pós-Covid. Bom, a síndrome pós-Covid é uma condição gerada pela infecção pelo vírus SARS-CoV-2 e é definida pela persistência de sintomas mesmo após a fase aguda da doença. Essas alterações elas geram diminuição da capacidade funcional, limitação de tolerância ao exercício e queda da qualidade de vida nesses pacientes. Os dois fatores que estão muito ligados à limitação da tolerância ao exercício é a hiperinsuflação dinâmica, que é o aprisionamento aéreo induzido pelo exercício, e a redução da reserva ventilatória, que é a limitação da ventilação também associada ao exercício. Então, o objetivo do nosso trabalho é investigar as respostas ventilatórias dinâmicas e a sua influência na capacidade funcional ao exercício em pacientes com síndrome pós-Covid. Para isso, a gente avaliou 16 pacientes com persistência de sintomas por pelo menos 3 meses após a fase aguda da doença e confirmação por PCR, e todos também com mais de 18 anos. Os pacientes, então, foram submetidos à espirometria ou oscilometria de impulso, lembrando que a oscilometria é um teste que utiliza ondas sonoras para medir resistências tanto nas pequenas quanto nas grandes vias aéreas, e é um ótimo teste para identificar doenças de pequenas vias aéreas. Também foi feito o teste de esforço, que foi o teste de caminhada de 6 minutos, utilizando o Espiropalme, que é o dispositivo portátil que vai fazer a medida tanto das capacidades quanto dos volumes pulmonares, e também o teste de exercício cardiopulmonar. Em relação ao perfil dos pacientes, a mediana de idade foi de 57 anos, o tempo após a doença foi de 98 dias, o IMC 32 e a maioria foram mulheres, e nenhum dos pacientes tem história de tabagismo. Agora, falando da função respiratória em repouso, 12,5% dos pacientes tiveram uma espirometria alterada, já em relação à oscilometria, que teve uma alteração em 50% dos pacientes. Nesses que tiveram uma oscilometria alterada, foi detectado a heterogeneidade de resistência entre R4 e R20 em 31,2% dos pacientes. Isso estava alterado, o que fala a favor de doenças de pequenas vias aéreas. Em relação à função cardiopulmonar em exercício, a mediana da distância no teste de caminhada foi de 83% do previsto para a população brasileira, com 5 pacientes percorrendo menos de 80% do previsto. Outra variável que é importante ressaltar é o delta da capacidade inspiratória, que quando ele tem uma diminuição maior do que 100 ml, ele indica que o paciente tem hiperinsuflação dinâmica. E isso foi observado em 62,5% dos pacientes. 12,5% dos pacientes eles também apresentaram uma redução da reserva respiratória, quando ela está abaixo de 30%, mostrando uma limitação ventilatória. Também é importante ressaltar que o pico de consumo de oxigênio a mediana foi de 19 ml por quilograma por minuto. Quando a gente correlaciona essas variáveis, a gente vê que a distância no teste de caminhada de 6 minutos teve uma correlação significativa tanto com a heterogeneidade de resistência entre R4 e R20, quanto com o pico de consumo de oxigênio, mostrando que tem uma relação entre a doença de pequenas vias aéreas e a hiperinsuflação dinâmica, que foi um achado em mais de 60% dos pacientes com síndrome pós-Covid. Então, para finalizar, o que a gente consegue concluir com o nosso estudo é que a investigação da hiperinsuflação dinâmica por meio da capacidade respiratória se mostrou mais sensível do que apenas com a reserva ventilatória isolada. A associação também entre a distância do teste de caminhada de 6 minutos e a heterogeneidade de resistência se mostrou também como um contribuidor importante para a menor tolerância ao exercício. Outros fatores também que contribuíram para a menor tolerância ao exercício, refletido na menor distância no teste de caminhada, foi a doença de pequenas vias aéreas e o menor consumo de oxigênio. Todos esses resultados foram obtidos com o Espiropalme acoplado, que é um dispositivo fácil, simples, barato e portátil, que facilita na aplicação clínica. Obrigada.